Leitura da Audiência Geral de 2 de dezembro de 2020. Catequese 17. A bênção. Estimados irmãos e irmãs, bom dia. Hoje refletimos sobre uma dimensão essencial da oração, a bênção. Continuemos as reflexões sobre a oração. Nas narrações da criação, Deus abençoa continuamente a vida sempre. Abençoa os animais, abençoa o homem e a mulher, e no final, abençoa o sábado, dia de descanso e de fruição de toda a criação. É Deus quem abençoa. Nas primeiras páginas da Bíblia, é uma repetição contínua de bênçãos. Deus abençoa, mas também os homens abençoam, e depressa descobre-se que a bênção possui uma força especial que acompanha o destinatário ao longo da vida e dispõe o coração humano a deixar-se mudar por Deus. Portanto, no início do mundo, há Deus que bendiz, abençoa, bendiz. Ele vê que cada obra das suas mãos é boa e bela, e quando chega ao homem e se cumpre a criação, ele reconhece que é muito boa. Pouco tempo depois, aquela beleza que Deus imprimiu na sua obra será alterada e o ser humano tornar-se-á uma criatura degenerada, capaz de difundir o mal e a morte no mundo. Mas jamais nada poderá apagar a primeira marca de Deus, uma marca de bondade que Deus colocou no mundo, na natureza humana, em todos nós. A capacidade de abençoar e o fato de sermos abençoados. Deus não errou com a criação, nem com a criação do homem. A esperança do mundo reside completamente na bênção de Deus. Ele continua a amar-nos. Ele primeiro, como diz o poeta Peggy, continua a esperar o nosso bem. A grande bênção de Deus é Jesus Cristo. É o grande dom de Deus, o seu Filho. É uma bênção para toda a humanidade. É uma bênção que nos salvou a todos. Ele é a palavra eterna com a qual o Pai nos abençoou quando éramos ainda pecadores. Romanos 5:8. Diz São Paulo, palavra que se fez carne e foi oferecida por nós na cruz. São Paulo proclama com comoção o desígnio de amor de Deus e diz assim: Bendito seja Deus, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que do alto do céu nos abençoou com toda a bênção espiritual em Cristo e nos escolheu nele antes da criação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dos seus olhos. No seu amor, predestinou-nos para sermos adotados como filhos seus por Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua livre vontade, para fazer resplandecer a sua maravilhosa graça que nos foi concedida por ele no amado. Efésios capítulo 1, versículos de 3 a 6. Não há pecado que possa cancelar completamente a imagem de Cristo presente em cada um de nós. Nenhum pecado pode cancelar aquela imagem que Deus nos concedeu, a imagem de Cristo. Pode desfigurá-la, mas não a pode subtrair a misericórdia de Deus. Um pecador pode permanecer nos seus erros por muito tempo, mas Deus é paciente até ao fim, esperando que no final aquele coração se abra e mude. Deus é como um bom pai e como uma boa mãe. Também Ele é uma boa mãe. Nunca deixam de amar o seu filho, por mais que ele possa errar, sempre. Faz-me lembrar as muitas vezes que vi pessoas na fila para entrar na prisão. Tantas mães que esperam na fila para entrar e ver o seu filho na prisão. Não deixam de amar o seu filho e sabem que as pessoas que passam no autocarro pensam: ah, esta é a mãe do prisioneiro. Contudo, não sentem vergonha, ou melhor, sentem vergonha, mas ficam ali, pois o filho é mais importante do que a vergonha. Portanto, somos mais importantes para Deus do que todos os pecados que podemos cometer, porque Ele é Pai, Ele é Mãe, Ele é puro amor, Ele abençoou-nos para sempre, e Ele nunca deixará de nos abençoar. Uma forte experiência é ler estes textos bíblicos de bênçãos numa prisão ou numa comunidade de recuperação. Fazer com que as pessoas que permanecem abençoadas, apesar dos seus graves erros, sintam que o Pai Celeste continua a amá-las e espera que elas finalmente se abram ao bem. Se até os seus parentes mais próximos os abandonaram,
porque agora são considerados irrecuperáveis, para Deus continuam a ser sempre filhos. Deus não pode cancelar em nós a imagem de filho. Cada um de nós é filho, é filha. Às vezes, acontecem milagres. Homens e mulheres renascem, porque encontram a bênção que os unge como filhos, pois a graça de Deus muda a vida. Aceita-nos como somos, mas nunca nos deixa como somos. Pensemos no que Jesus fez com Zaqueu, por exemplo. Todos viam nele o mal. Ao contrário, Jesus vê nele um vislumbre de bem, e dali, da sua curiosidade em ver Jesus, faz passar a misericórdia que salva. Assim mudou primeiro o coração e depois a vida de Zaqueu. Nas pessoas menosprezadas e rejeitadas, Jesus via a bênção indelével do Pai. Zaqueu é um pecador público. Ele praticou muitas ações más, mas Jesus via aquele sinal indelével da bênção do Pai e por isso teve compaixão. Aquela frase que se repete tanto no Evangelho, teve compaixão. E aquela compaixão leva Jesus a ajudá-lo e a mudar o seu coração. Mais ainda, chegou a identificar-se com cada pessoa em necessidade, conforme Mateus 25, versículos de 31 a 46. No trecho do protocolo final sobre o qual seremos todos julgados, Mateus 25, Jesus diz: tive fome, estava nu, estava na prisão, estava no hospital, estava ali. A Deus que abençoa, nós também respondemos abençoando. Deus ensinou-nos a abençoar e nós devemos abençoar. É a oração de louvor, de adoração, de ação de graças. O Catecismo escreve: a oração de bênção é a resposta do homem aos dons de Deus. Uma vez que Deus abençoa, o coração do homem pode responder, bendizendo aquele que é a fonte de toda a bênção. Número 2626. A oração é alegria e gratidão. Deus não esperou que nos convertêssemos para começar a amar-nos, mas fê-lo muito antes, quando ainda estávamos no pecado. Não podemos só abençoar este Deus que nos abençoa. Devemos abençoar tudo nele, todo o povo, abençoar Deus e abençoar os irmãos, abençoar o mundo. Esta é a raiz da mansidão cristã, a capacidade de se sentir abençoado e a capacidade de abençoar. Se todos nós fizéssemos isto, certamente não haveria guerras. Este mundo precisa de bênção, e nós podemos dar a bênção e receber a bênção. O Pai ama-nos, e tudo o que nos resta é a alegria de o abençoar e a alegria de lhe agradecer, e de aprender com ele a não amaldiçoar, mas a abençoar. E aqui, apenas uma palavra para as pessoas que estão habituadas a amaldiçoar, as pessoas que têm sempre na boca, até no coração, uma palavra negativa, uma maldição. Cada um de nós pode pensar: tem o hábito de amaldiçoar desta maneira? E peçamos ao Senhor a graça de mudar este hábito, porque temos um coração abençoado, e de um coração abençoado a maldição não pode sair. Que o Senhor nos ensine a nunca amaldiçoar, mas a abençoar.